Nesta aula nós vamos falar de domínio, imagem e contradomínio. Domínio é o conjunto dos valores possíveis para a abscissa, ou seja, é a região do universo onde a função pode ser definida. O conjunto das abscissas tais que as retas verticais que passam por estes pontos interceptam o gráfico. São todas as abscissas dos pontos do gráfico da função. Uma representação para o domínio pode ser o domínio de f de x, suponhamos hipoteticamente que nossa função seja f, o domínio de f ou d de f. Contradomínio ou campo de valores é o conjunto formado por todos os valores das ordenadas, tendo ou não correspondência com os elementos do domínio, que podem ou não ser atingidos pelo domínio. Algumas representações para o contradomínio: contradomínio de f de x, contradomínio de f, contradomínio de f. Imagem é o conjunto de todos os valores das ordenadas das possíveis aplicações de f de x ou do domínio. Então são os correspondentes do domínio, que são as abscissas, na ordenada seria a imagem. Condomínio são todos os elementos das ordenadas. A imagem são os correspondentes do domínio. Quando o x varia por todo o domínio, a imagem vão ser aqueles valores que respeita a lei de associação mencionada. Então, em outras palavras, a imagem é um subconjunto do contradomínio. Então a imagem é o conjunto das ordenadas tais que as retas horizontais que passam por esses pontos interceptam o gráfico. Ou seja, em outras palavras, são todas as ordenadas de pontos do gráfico. Uma representação para a imagem: imagem f de x, imagem de f, i de f. Às vezes aparece um i, às vezes aparece um im também. Então, se eu for definir uma função tal de a em b, eu posso afirmar que o a ele é o conjunto de partida, também chamado de domínio da função. O b é o conjunto de chegada, também chamado de contradomínio. Todos os elementos de b que possuem uma correspondência com o conjunto a são chamados de imagem. Vamos avaliar agora como é para fazer o cálculo do domínio de uma função em reais. Então, uma vez que eu tenho uma função definida em reais, se eu tiver o a sobre b, obrigatoriamente isso tem que acontecer apenas para b diferente de zero. Ou seja, o denominador tem que ser diferente de zero. E o numerador, tanto faz, pode ser qualquer coisa. A parte de cima da fração pode ser qualquer coisa. Neste exemplo, se a minha função a de x fosse x ao quadrado menos 3x mais 8, que bom que ela é isso, mas não interfere em nada. Porque qualquer valor de x que eu tenha aqui, qualquer que seja o valor, o que acontece? O produto vai ser reais, não vai mudar em absolutamente nada. Só importa, na verdade, a parte de baixo, do denominador. Então nós temos que o denominador, que é x ao quadrado menos 4, tem que ser diferente de zero. E observe que qualquer um desses casos poderia ser um 8 sobre x ao quadrado menos 8, ou muda alguma... menos 4, perdão. Mudaria alguma coisa? Em nada. Em cima é 8, não interfere em nada. X ao quadrado menos 4 é o que interfere, tem que ser diferente de zero. Para que o x ao quadrado menos 4 seja diferente de zero, nós teríamos que ter um x ao quadrado diferente de 4. E que valor elevado ao quadrado dá 4? Ou mais ou menos 2. Então o x ele tem que ser diferente de 2, ou o x tem que ser diferente de menos 2. Esse tipo de situação produz uma solução que vai ser uma solução tal que para todos os reais será válidos, menos para o conjunto formado pelo menos 2 e 2. O rigor linguístico, quando se trata de funções, é uma coisa inclinada assim, ó. Mas eu vou pedir a licença poética para colocar o sinalzinho de menos mesmo. Mas rigorosamente tem que ser uma coisa inclinada lá. No mundo mais universitário, o professorzinho ficaria meio chateadão, nervosão com essa denominação. Observem que é importante analisar que eu tivesse uma função a como x ao quadrado menos 4 sobre 8, o 8 ele é diferente de zero? Já é. Então qual o valor que eu posso jogar no valor de x para dar certo aqui? Ou para que exista um domínio, minha condição de existência. O domínio também é chamado de condição de existência. Qualquer valor. Desde que ele seja, nós estamos avaliando aqui único exclusivamente neste momento, reais. Então se fosse coraçãozinho, ficaria coraçãozinho ao quadrado menos 4 sobre 8, desde que coraçãozinho pertença aos reais. Então nesse caso pode ser qualquer coisa que pertence aos reais. Então a gente vai escrever o que? A nossa solução, ela é dada simplesmente como todos os valores possíveis e imagináveis, e a maneira de representar isso é simplesmente falar que a minha solução, o meu conjunto de verdade é reais. Uma segunda situação é se eu tiver, por exemplo, um a dentro de uma raiz, que pode ser enésima, que pode ser par. Se este n for par, eu só posso definir o a para valores maiores ou iguais a zero, porque é o mundo dos reais. Se porventura meu n é ímpar, vale para qualquer a, desde que eu tenha definido em reais. Por exemplo aqui, né, ó, neste caso, meu conjunto B, ele é uma raiz quadrada. Aqui está o quadrado, podia ser 4, podia ser 6, podia ser 10, podia ser 1000, podia ser 2566. Desde seja par. Qualquer elemento
conjunto par que tivesse aqui, eu vou ter esta resposta, esse domínio, como sendo o quê? Interno à raiz tem que ser positivo ou igual a zero. Então eu vou ter que o x mais 3 ele tem que ser maior ou igual a zero. Então o meu x ele tem que ser maior ou igual a menos 3. Para o x ser maior ou igual a menos 3, nós temos uma ideia de solução igual. Ele vai desde o menos 3 até infinito. É o x maior que menos 3. Então é inclusive, então ele vai de menos 3 até mais infinito, não inclusive. Se eu fosse olhar para o caso de B, de x sendo raiz cúbica de x mais 3, mas faça a leitura, que é uma raiz ímpar de x mais 3 ou de qualquer coisa. Se ele for ímpar, vale para qualquer caso. Para qualquer caso é qualquer valor que eu jogue aqui, seja ele maior, menor, igual ao 3, tanto faz. Então aqui minha solução é simplesmente qualquer valor, ou seja, reais. Para o terceiro caso, nós temos um A sobre a raiz enésima de B. E novamente o N é o importante. Se o N for par, ele tem que ser maior do que zero, quem está interno aqui à raiz. Se ele for ímpar, simplesmente tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero, esse é o fato. Então no caso de ímpar, nós teríamos um C de x que é igual a x mais 2 sobre raiz cúbica de x mais 3. Raiz cúbica, faça a leitura que é uma raiz ímpar. Então a par do numerador, indiferente que vai se colocar. A par do denominador é ímpar, então tem que ser apenas diferente de zero. Então nós teremos que o x mais 3 tem que ser diferente de zero, ou seja, meu x tem que ser diferente de menos 3. Se a gente for olhar, isso aqui é uma solução que é igual a qualquer valor real vale, a menos do conjunto formado pelo menos 3. Se ele for par, por exemplo, uma raiz quadrada de x mais 3, não importa o que em cima deu x mais 2, 2x quadrado, mais qualquer coisa, não importa. Importa só o denominador. Então aqui é uma raiz par, ó, quando for par, o que acontece? O meu x mais 3, quem está dentro da raiz, tem que ser maior que zero. Não pode ser igual mais, como o anterior, porque não pode divisão por zero. Portanto, eu tenho que o meu x tem que ser maior que menos 3. A nossa solução apareceria como? Ele vai desde o menos 3 não inclusive até mais infinito. Também não inclusive. Para fazer um fechamento, nós vamos pegar a ideia de gráfico. Veja, eu não vou desenhar nenhum gráfico aqui neste momento. É só um fechamento dessa aula, só para definir a ideia de gráfico. O que é um gráfico de uma função? Então, ó, seja f uma função qualquer, o gráfico de f são todos os pontos x, f de x. O f de x é o y, todo y é a função f de x, de um plano de coordenadas, que pode ser qualquer. Nesse mundo nós estamos trabalhando com um plano cartesiano, porque é reais. No mundo à frente nós trabalhamos com um plano de Argand de Gauss, que é números complexos, onde x pertence ao domínio de f. Então a ideia do gráfico é apenas um prelúdio da situação. A gente vai desenvolver isso em aulas mais à frente. Falou, gente, forte abraço para vocês. Falou!